Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Minha Equipe Cuido Eu, um canal totalmente dedicado para você que é líder. Eu sou a Paula Scramin, sou expert em liderança e aqui a gente sempre vai falar sobre tudo que envolve teoria e prática na arte de liderar e gerir pessoas. Aproveita, já se inscreve no canal, curta e compartilha, principalmente com aquelas pessoas que precisam se desenvolver, que é esse caminho interminável de desenvolvimento e aprimoramento de liderança. O tema de hoje vai ser como tomar decisões em grupo. A gente sabe que esse é uma das maiores dores de você ser líder, é não saber como usar a inteligência que está ali no seu grupo a favor do próprio grupo, né? A gente sabe que os problemas são da equipe, mas a gente esquece que as soluções também estão ali. Então, o meu objetivo no dia de hoje é te ajudar com passo a passo de como tomar uma decisão de forma colaborativa. E aí, com isso, você não vai ter o retrabalho de ter que ficar convencendo os outros a fazerem o que você gostaria, porque eles serão envolvidos desde o começo. Então, para começar, a decisão não vai ser sua, a decisão vai ser coletiva. Claro que você, como líder, tem uma série de cartas na manga que por conta da hierarquia, as informações chegam para você que você precisa compartilhar. Mas uma vez que todo mundo coloca o que sabe sobre aquele assunto na mesa, a decisão se torna fluida e clara, né, de para onde a gente precisa ir. Então, esse conceito do processo decisório, ele vem da antroposofia, que é uma ciência que estuda o ser humano, e eu já apliquei milhares de vezes com diversas equipes que eu já tive ao longo da minha trajetória como líder, e sempre dá certo. Não tem como dar errado quando a gente faz um processo completo, com um passo a passo estruturado, né, sem fazer as coisas só do feeling, só usando aí o que a gente acha que é melhor. Então, bora começar. O processo decisório, ele é dividido em 5 fases. Então, a primeira fase é o planejamento, né? E a gente pode dividir em 2 subetapas, cujos objetivos são identificar, né, o desafio que vai ser tratado e organizar o processo, para que a gente consiga fazer tudo sem esquecer de nada ao longo do tempo. Então, a fase 1 do planejamento, a gente chama de pré-reunião. Então, primeiro a gente vai definir a pauta, né? A gente vai chamar todo mundo para falar sobre o quê? Qual a decisão que a gente precisa tomar? Segundo, a gente vai reservar a data, o local, os materiais e tudo que é necessário para que no dia já esteja tudo pronto. E a gente vai convidar as pessoas importantes. E aqui eu vou fazer um parênteses. Primeiro, o convite em si, a gente precisa colocar o maior número de informações possível, porque a gente está lidando com a nossa equipe é formada por adultos. Então, se eu não sei o porquê que eu estou sendo convocado para aquela reunião, eu já vou com um bico desse tamanho, porque eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não sei nem por que essa reunião apareceu. Então, quanto mais informação você que é líder consegue colocar no invite, a pessoa já vai menos armada, né? Já vai com o coração um pouco mais aberto, porque pelo menos ela sabe do que se trata, ela já consegue se preparar, inclusive, para trazer o maior número de informações que seja relevante para aquele processo. E sobre pessoas importantes, muitas vezes a gente vai a ferro e fogo até o fim, mesmo quando várias pessoas que precisariam estar já demonstraram que não podem, né? Já declinaram ali o convite, e às vezes a gente fica na dúvida se eu vou ou se eu volto. Nesse caso, já dou a segunda dica. Cancela a reunião se as pessoas importantes não podem estar ali. Por quê? Muitas vezes não é nem o cargo, são as pessoas influentes. Se elas não fizerem parte desse processo de tomada de decisão, depois elas não vão entender o como que a gente chegou na decisão em conjunto e elas podem boicotar tudo que o grupo fez. Então, se pessoas importantes não estiverem presentes, cancela a reunião, adia, né? E explica: olha, por algumas pessoas que não vão poder estar aqui, a gente vai adiar. E só faça no dia que todo mundo estiver disponível e puder participar. A fase B do planejamento é no início da reunião. Então, é importante que você resgate o porquê que a gente está ali. Você pode falar mesmo, como vocês viram no convite, a gente está aqui porque a gente vai precisar tomar determinada decisão, né? Muitas vezes o que a gente precisa fazer vem de cima, né? Aquele top-down. Vocês precisam bater
tantos R$ 1.000 de meta, fechar tantos clientes e afins. Agora, o como a gente vai fazer, cabe a cada equipe decidir. Então, resgatar o objetivo, né? O que já veio, a gente está aqui para decidir o como. Quais serão os procedimentos? A gente começa agora, depois a gente vai para o segundo passo, a gente vai ter uma pausa, a gente vai ter um almoço, vão ser vários dias, enfim, né? Cada caso é um caso. Explica o resultado esperado, né? A gente gostaria de, no fim desse processo todo, chegar em tal local, definir alguns papéis. Então, o tempo, é bem legal que você tire isso, né, como líder facilitador daquele momento, que outra pessoa possa cuidar do tempo. Então, olha, fulano, quando for tal hora, você avisa a gente, por favor, para vocês irem tendo noção de como tá, porque quando a gente mergulha no processo, a gente esquece. Então, para não passar do horário, para não deixar as pessoas com fome, para respeitar que só foi reservado aquela quantidade de horas, porque senão as pessoas falam, poxa, eu tinha marcado outras coisas para depois, né? Se tivesse me falado antes, ou mesmo que a pessoa não saiba, né? Se a gente marcou até às 5, quando der 5 horas, é importante levantar a mão e perguntar. Falar, pessoal, a gente ainda não chegou onde a gente está, tudo bem? Avançar ou remarca para amanhã, né? A gente tem que perguntar, não pode sair assumindo que a gente tem o poder sobre a agenda dos outros, porque não é assim que funciona. E fazer a colheita. Colheita é quando a gente pega os melhores frutos de tudo que está sendo falado. Então, uma reunião produtiva precisa ter pelo menos uma pessoa responsável no flip chart, pode ser um flip chart na parede, que assim todo mundo consegue enxergar, e colhendo o que as pessoas estão falando. Não precisa colocar o nome, tipo, a Paula falou o quê? Mas só coloca o que foi dito. Com isso, eu vou vendo que está sendo registrado. Então, eu não estou falando ao Léo, né? Eu não estou falando para as paredes e depois isso vai ser esquecido. Então, a intenção é que todo mundo ali se sinta pertencente àquele momento e que o que a gente está falando está sendo registrado visivelmente em algum lugar. Então, a gente já vai percebendo que esse processo já está começando diferente, né? Geralmente não tem nada disso do que a gente está falando. Então, já começa de uma forma mais estruturada. E aqui a gente sempre vai falar da andragogia, que é aprendizado o aprendizado de adultos, que é diferente da pedagogia, que é o aprendizado de crianças. Então, não tratar adulto como criança, né, saber o que não fazer de errado, já é metade do caminho para você, como líder, já ir se destacando e conseguindo mobilizar os seus grupos de forma diferente. Então, não fica como bedel, assim, né, falando, vamos lá, pessoal, então um de cada vez, não sei o quê, aquela ansiedade do líder quando tem algum silêncio. Então, fica calmo, né? Se concentre em você. Se você fez uma pergunta bem feita, dá tempo para as pessoas pensarem. Elas precisam de alguns segundos. Isso não quer dizer descomprometimento. Ao contrário, isso quer dizer comprometimento. Estou me preparando para responder. Então, não fique em cima como a gente fica com criança. Eu adoraria que eu tivesse aprendido isso lá atrás, nas minhas primeiras equipes, teria economizado bastante estresse e ansiedade minha como líder. E é importante a gente colocar de uma forma visível o que a gente quer responder ao final desse processo. Então, transformar numa pergunta a nossa decisão. Então, por exemplo, como engajar a equipe para bater a próxima meta trimestral? Ou seja lá o que for, né? O que, como e qual são começos muito bons de perguntas norteadoras para a gente tomar uma decisão coletiva. Então, tudo isso foi só a fase 1 do planejamento. A gente vai agora para a fase 2, para tomar uma decisão coletiva, a gente precisa criar uma imagem comum. Isso a gente faz de duas formas. Primeiro, a gente precisa saber tudo que as pessoas sabem sobre aquele assunto, só que no passado, né? O que, que elas já viveram sobre isso, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Vamos resgatar o histórico, vamos co-criar uma imagem comum. É como se todo mundo colocasse em cima da mesa as suas pecinhas do quebra-cabeça. E aí, juntos, a gente vai saber toda a expertise daquele grupo em volta daquele tema de meses passados, de anos passados e afins. E aqui é muito importante suspender o julgamento. Aqui não é hora de julgar, de falar que isso está certo, está errado, vai servir para a gente, não vai. A intenção aqui é escutar. Aqui vai ser o storytelling. Cada um conta a sua história sobre esse tema e depois a gente vai fazer o julgamento, não agora.
Então, a gente vai estruturando, e se forem muitas pessoas participando desse processo, é legal fazer um aquário, que é uma metodologia de diálogo que ajuda grupos grandes a se ouvirem e não tem monopólio da fala, não tem grandes repetições, porque como uma pessoa precisa se deslocar da sua cadeira, né, isso já ajuda que a pessoa vá poucas vezes. Então, a gente abre espaço para que os mais tímidos possam falar. Então, também é uma forma maravilhosa de fazer. A segunda fase da formação de imagem para tomar uma decisão, a gente vai agora criar uma imagem comum futura. Então, no primeiro passo, a gente já fez o passado, né, para saber tudo o que todo mundo sabe sobre aquele assunto no passado, e agora a gente vai fazer aquele bom e velho brainstorm ou toró de palpites, onde a gente vai só jogar a ideia. Tudo que vier na sua cabeça você fala, e é muito importante que a pessoa que esteja no flipchart não tem o julgamento da caneta, né? Ah, não, imagina, como é que eu vou colocar isso aqui? Não, essa ideia é absurda. Não, você está ali só para registrar, não para decidir o que entra e o que sai. Então, coloca todas as ideias, por mais absurdas que elas pareçam, muitas vezes a essência de uma ideia absurda se torna a solução do que a gente precisa. Então, aqui a gente vai piramidando ideias, que é colocar uma ideia em cima da outra e com isso vai dando insights, e aí no fim a ideia que fica lá no topo da pirâmide, ela é uma mescla, uma mistura de todas as outras. Então, ela não tem um dono. Todo mundo contribuiu para que aquela ideia final surgisse, né? Ou algumas ideias, e depois a gente vai decidir qual vai ser a vencedora. Então, aqui continua adiando o julgamento, e se bem feita essa etapa, a próxima fica muito fácil. Então, né, das 5 fases que o processo decisório tem, essa fase 2 é a que você deve gastar mais tempo. Quanto tempo? Aí vai de acordo com o seu tempo, né? Às vezes você tem 5 horas para fazer, às vezes você tem uma. Então, pelo menos 50% do tempo pode colocar na formação de imagem, porque a gente vai espremer o nosso cérebro, porque aquelas pessoas que estão ali, com certeza, são as mais importantes para tomar essa decisão, e a solução está dentro delas, não está dentro de uma pessoa só, mas a junção dessas ideias, né, porque elas estão no campo de batalha, elas sabem o dia a dia como funciona, as dificuldades, e elas também vão juntas conseguir construir as soluções. Então, é muito importante deixar bastante tempo, nem que a gente fique em silêncio, sabe? Tipo, pessoal, a gente combinou que a gente vai ficar 40 minutos na formação da imagem. Ah, já deu 25. Vamos avançar? Não avança. Fica mais uns 10 minutos, nem que seja em silêncio. Porque o grupo em silêncio, pensando sobre esse tema, as coisas começam a decantar. Então, começa a surgir a possibilidade de uma nova ideia. E a gente está sempre com pressa, a gente sempre quer ganhar tempo para a próxima tarefa. E não dá tempo para a coisa decantar. Então, muitas vezes é legal sair para o almoço, fazer uma pausa, dormir e aí retomar no dia seguinte. Então, se possível, coloca esse momento também de pausa entre a fase 2 e a fase 3, porque é aqui que as melhores ideias vão decantando. E se for bem feita, ela vai, né, vai gerar aí folhas e folhas de ideias no flipchart para depois a gente usar na próxima fase. Então, a fase 3 do processo decisório é o julgamento. Então, aqui sim, se a fase anterior da formação da imagem foi bem feita, a gente tem inúmeras ideias que não são mais das pessoas, são ideias do grupo, então fica fácil também não fazer perseguição ou não beneficiar ninguém, porque não tem mais um dono. Aquilo ali foi o que a gente produziu juntos. Então, olhando para todas as ideias que a gente teve, a gente vai eleger critérios, a gente vai decidir quais serão as peneiras que a gente vai usar para falar se essa ideia serve para essa nossa questão agora ou se ela é uma boa ideia para o ano que vem, para uma outra questão, enfim. Algumas peneiras meio universais são orçamento, né, o quanto de dinheiro a gente tem, o quanto de tempo a gente tem, coerência com o propósito, né? Então, se essa ideia corresponde ao que a gente precisa, e todas as outras características que fizerem sentido para o tema que vocês estão decidindo. Então, antes a gente estava usando o pensamento divergente. Vamos viajar na batatinha, que a melhor ideia vai vir justamente dessa elasticidade, né? Finge que todo o dinheiro do mundo é possível, finge que não tem restrição nenhuma. Então, a gente usa esses artifícios na formação da imagem.
E no julgamento, a gente começa a ter pensamento convergente. Então, a gente vai olhando para esse ponto que vai afunilando, transformando tudo que a gente viu numa única decisão. Então, a gente começa a ceder para o grupo, né? O consenso e o consentimento são bem legais de usar nessa fase 3 de julgamento, da tomada de decisão em grupo, que consenso é fácil, quando todo mundo quer a mesma coisa. Ah, vamos todo mundo comer hambúrguer. Foi fácil decidir. Agora, se uma pessoa fala que é vegetariana, como que fica? Então, o grupo, muitas vezes, né, ou uma pessoa, enfim, precisa ceder para que todo mundo possa chegar no mesmo lugar. Então, né, se metade, duas pessoas, ou metade que seja, do grupo não pode comer carne, né, alguns vão ter que conceder para que a gente encontre algo que seja adequado para todo mundo. Então, vamos comer massa, sei lá, alguma outra opção que tenha a possibilidade de agradar a todos. Então, o consenso é quando todo mundo topa, o consentimento eu sei que eu gostaria de fazer outra coisa, mas para que o grupo possa permanecer unido, eu abro mão, né? E eu entendo o porquê que eu estou abrindo mão, não fui voto vencido. Essa é a grande diferença da votação, né? Quando a gente faz uma votação, 7 contra 5, vocês perderam, vão ter que ir em tal lugar. A pessoa pode ir meio de bico, né? De cara feia. Então, o consentimento é quando eu entendo e não quando eu sou voto vencido. A gente precisa usar muito o consentimento nessa fase de julgamento. Outras coisas importantes. Na fase 4, a gente começa a ir finalmente para a decisão. Então, tudo que a gente fez até agora foi preparar o terreno e entender todos os fatores que estavam envolvidos ali, para na fase 4 tomar a decisão. E aí, se as peneiras foram bem feitas na fase 3 de julgamento, os critérios, fica fácil tomar a decisão, porque poucas ideias passam pela peneira e muitas vezes até dá para combinar uma com a outra, então fica meio óbvio qual a decisão a gente precisa tomar. Então, aqui é importante decidir segundo os critérios, né, manter essas peneiras, avaliar novas alternativas e consequências, se necessário, e aqui sim a gente vai elaborar um plano de ação. A gente vai sair com o que vamos fazer, quem, quando, como, onde e afins, né, todos os endereçamentos, fazer um roadmap mesmo de tudo que a gente precisa fazer daqui para frente. E o acompanhamento, as próximas reuniões e afins. Todo mundo acha, né, que o normal é acabar aqui. Pronto, tomei a decisão, fase 4, acabou o processo decisório. E aí, meu amigo, não acabou. A fase 5 do processo decisório é a fase mais importante, porque depois que a gente já fez o planejamento, a formação da imagem, fez o julgamento, tomou a decisão, é agora que a gente avalia o processo. Geralmente a gente só toma a decisão e vai embora, cada um vai para a sua vida. A fase 5 é avaliar o como a gente tomou essa decisão. Porque muitas vezes num grupo a gente tem as pessoas mais ativas, mais falantes, né, extrovertidas, mas também tem as mais quietinhas, as mais introvertidas, as mais tímidas. E é batata. O primeiro grupo sempre acaba atropelando o segundo. E se a gente não fizer esse momento de avaliar, muitas vezes o primeiro grupo nem percebe, né, que passou por cima. O segundo grupo também não ganha espaço para conseguir falar, pelo menos, que está incomodado, e aí com isso vira um ciclo vicioso de sempre nas reuniões é a mesma coisa, sempre são os 3, 4 que mais falam, os outros 5, 6 ficam só ouvindo e a banda toca desse jeito. Então é importante esse momento para avaliar, porque aqui não vale réplica. Então a gente vai falar de sentimento, como que cada um se sentiu ao longo desse processo. E aí que vem o ouro, aí que a gente começa a perceber. Às vezes a gente acha que aquela pessoa estava emburrada e ela vai falar que não gostou de nada, mas ela pode falar que foi ótimo, ela concordou com tudo, está só numa semana difícil. Mas outros que estavam mais neutros podem falar: olha, eu tentei falar 3 vezes, eu não consegui, aí eu desisti. Então é importante criar esse espaço de diálogo para que as pessoas possam falar, porque os outros não vão concordar ou discordar. Aqui é só para ouvir. Sentimento não tem réplica. O que a pessoa sentiu é verdade, é verídico. E cada um sente de uma forma. Então, às vezes, a gente vai ter ali, sim, muitas verdades. Às vezes, não, sempre. A gente vai ter muitas verdades, porque cada um
vive a sua, de acordo com a sua biografia, de acordo com seus costumes, valores e afins. Então, algumas perguntas que podem ajudar a fazer essa avaliação são: o que eu senti em relação a mim mesmo e aos outros? O que observei e aprendi em relação ao conteúdo que a gente trouxe, em relação à nossa interação, em relação aos procedimentos que a gente fez? Quais são as sugestões de melhoria para processos futuros, né? A próxima decisão que a gente precisar tomar, o que a gente precisa melhorar, né? Ah, esse dia foi ruim, esse momento foi ruim, esse local foi ruim, faltou convidar o fulano, enfim, uma série de coisas. É importante a gente começar a fazer esses processos, porque aí sim vai sentindo que dá para melhorar, o que a gente precisa fazer. Enfim, a gente só melhora o que a gente começa, né? Se ficar só no imaginário esperando a reunião perfeita, nunca vai dar certo. Então, faça uma reunião, mesmo que não seja perfeita, mas foi feita, que aí sim a gente começa o processo de melhoria. Né? E se a gente atingiu o objetivo, porque muitas vezes também surge lá na fase 2 de formação de imagem, falando do histórico, muitas vezes surge uma bomba, uma informação que ninguém sabia, e que isso faz tudo mudar. Então, a gente vai precisar rever esses números, puxar outros relatórios, convidar outras pessoas, a gente pausa esse processo porque essa informação muda tudo. Então, o processo é vivo, né? O processo decisório ele é vivo. Então, é importante que ele se adeque ao que a gente precisa e não necessariamente ao contrário. A intenção aqui é ajudar que você tenha uma reunião o melhor possível, mas que vocês não fiquem totalmente engessados, né? Robotizados, aquela fala meio robótica, que isso não é legal. A intenção é organizar o processo para que vocês todos saibam em qual fase o grupo está, para não atropelar, né? Muitas vezes, erros comuns na tomada de decisão em grupo. A gente começa a ouvir as informações do histórico na formação de imagem e já rapidamente começa a julgar e já rapidamente já quer decidir. Então já vamos fazer o plano de ação. Então a gente atropela tudo porque não está acostumado a seguir passos para tomar uma decisão. A decisão muitas vezes, né? A gente tem as amígdalas as cerebrais, a gente toma a decisão por impulso, né? Por emoção. Então muitas vezes isso atrapalha quando é uma decisão que vai impactar muitas pessoas, por exemplo. Então, a gente precisa ser mais frio, mais calculista, não deixar ter esse sequestro da amígdala, que é quando acontece essa emoção muito forte, porque tem muitas vidas em jogo. Então, minha dica: vão seguindo todos os processos, expliquem para as pessoas primeiro, né, quais são esses passos, como que eles funcionam. É importante primeiro aprender a fazer um processo decisório na teoria, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e logo na sequência já praticar. Então, você que é líder, é importante dividir esse conhecimento com toda a sua equipe e depois testar, porque senão eles não vão entender o porquê que você não está deixando a coisa fluir, vai parecer estranho. Então, todo mundo tendo as informações, inclusive de uma forma visual, grudado na parede que seja, já ajuda bastante. Então, os 5 passos, né? Resumindo, os 5 passos para tomar uma decisão em grupo são: fazer o planejamento, né? Local, data, pessoas importantes, resultados esperados, responsabilidades e afins. Passo 2, formação da imagem. E a gente vai primeiro resgatar o histórico, depois a gente vai fazer um brainstorming de possibilidades. Aqui o que importa é a divergência, né? Vamos viajar na batatinha, vamos suspender o julgamento. Na fase 3, a gente vai julgar essas ideias que a gente teve ali no brainstorm. Para isso, a gente vai eleger critérios, né? Como se fossem as peneiras. A gente vai julgar tudo que veio. Aqui o pensamento é convergente e a gente precisa usar o consentimento, né? Que não é a votação. E aí sim a gente consegue tomar uma decisão segundo os critérios que a gente elegeu. A gente avalia novas alternativas e faz o plano de ação. Acabou? Não! Quinto passo, o mais importante para tomar uma decisão em grupo: avaliar como foi o processo de tomada de decisão. Como foi o processo? Não vale réplica. E o que a gente pode melhorar para o próximo. Eu espero que esse conteúdo ajude a você ter uma reunião eficaz. Depois coloca aqui nos comentários como foi, pode tirar dúvidas que a gente também responde, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.